giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Voltei para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me chamo Daniela, do Instagram Danis Crochetaria, e trouxe mais uma aulinha maravilhosa para vocês. Vou contar que eu vou trazer essa aula aqui. Recebi uma encomenda para fazer uma bolsa Havana. Já tem aula dela aqui no canal, mas eu recebi a encomenda e decidi trazer essa aulinha atualizada de como eu faço ela hoje, tá bom? Então, é uma ideia a mais, e se vocês gostarem, já chega deixando o like, é muito importante. Deixa o like, já se inscreve no canal, deixa teu comentário aí, diz pra mim o que você achou, tá bom? Ficarei muito feliz em ver e ler os comentários de vocês. Então, a gente vai iniciar aqui explicando pelos fios. Eu vou estar utilizando o fio náutico de 3 milímetros. A cliente escolheu essa paleta de cores, que eu tô achando maravilhosa. Ela disse que provavelmente ela quer incluir a cor telha, então deixei até de ladinho aqui, ó. Ainda vou conversar direitinho, ver qual a cor, né, gente, qual local que a gente vai incluir, se a gente for incluir essa cor aqui. Então, é uma bolsa que dá pra fazer com várias cores, dá pra fazer só com 2 cores, por exemplo, só marrom e champanhe, ou champanhe cru. Então, dá pra variar bastante, deixar ela mais clean, ou deixar ela mais, assim, cheia de cores. Cores vibrantes, cores de tons terrosos, a combinação que você desejar, o que a sua cliente desejar. Então, vou estar utilizando o fio náutico de 3 milímetros, esse é da Bags Acessórios, tá? É um fio maravilhoso de trabalhar, muito gostoso, muito macio. E ele vem com, cada rolo desse vem com 500 gramas. Então, como eu não tinha nenhum restinho, somente esse, então eu tô usando o rolo fechado. Mas eu não vou usar isso tudo pra uma bolsa, tá? Então, um pouquinho de cada um, e o que sobrar dá pra fazer várias e várias bolsas. Então, o fio náutico, já falei pra vocês, né? Vou até colocar ele um pouco mais aqui pra ficar mais espaço para vocês verem o restante dos materiais. Então, esse é o fio náutico. As cores que eu tô utilizando aqui é o café, tá? É o marrom café, o champanhe, o amarelo queimado e o cru. Então, são essas cores aqui. E essa que eu mostrei pra vocês é a cor telha, tá? Que ainda vou decidir no decorrer da aula, vocês vão ver se eu vou utilizar ela ou não. Além dos fios, a gente vai precisar da alça. Essa alça meia lua G, também da Bags Acessórios. Essa é com essa cor aqui, mel, tá? Tem várias alças lindas lá. Então, a cliente escolheu alça em resina, nesse formato. Existe trapézio, meia lua, diversos formatos de alça em resina. Então, ela escolheu essa meia lua G nessa cor. Tem preto, tem outras cores, ela escolheu nessa cor. Então, é essa cor que eu vou estar utilizando. Inclusive, se vocês quiserem utilizar alça de madeira, alça de metal, também dá, tá? No formato alça de mão. Então, essa é a alça que eu vou estar utilizando, maravilhosa. Além da alça, nós vamos também usar o fundo. Ela pediu que tivesse o fundo em couro, tá? Eu achei até bacana, porque ultimamente eu tenho gostado muito de utilizar o fundo por questão de praticidade, tempo e estruturação. Então, o fundo já é estruturado, já tá pronto, então o tempo que eu vou gastar, né, para fazer mais o fundo, o material que eu utilizo para estruturar aqui a tela, nesse caso é uma coisa pela outra, né? Ao invés de eu fazer isso, eu já tenho o fundo pronto, que também é o mesmo, mais ou menos o mesmo valor do investimento, tá bom? Então, ela escolheu o fundo, esse é o fundo G, ele tem 30 por 10. E vou utilizar 2 agulhas, a agulha 4,5 para tecer os pontos, e essa aqui um pouco menor, que de 5, mas não é 5, gente, essa agulha é bem menor, tá vendo? Acho que talvez seja 3, isso, é a 3 mesmo. Então, essa agulha aqui é só para na hora de entrar aqui nos buraquinhos, tá? Ter mais facilidade de puxar essa primeira carreira, puxar os pontos. Então, a mais fina um pouquinho para isso. Vou utilizar também a minha etiqueta, essa é a etiqueta da DJ Etiquetas. É um acrílico espelhado. Essa tem um fundo em preto, ó, uma novidade lá, amei demais. Então,
Vou utilizar minha etiqueta e 2 botões magnéticos, tá? Bem, pessoal, e para iniciarmos aqui a bolsa, né, a gente inicia pelo fundo, vou explicar para vocês o que a gente precisa fazer, né, para adaptar de acordo com o ponto fantasia da bolsa, tá? A bolsa utiliza de 5 em 5 pontos para dar certo o ponto fantasia, o desenho padrão dela. Então, a gente precisa ter múltiplos de 5 pontos. Esse fundo aqui em específico, ele tem 66 buraquinhos. Já contei, né? Vi que realmente tem 66 buraquinhos. Você vai contar o que você tem aí, vai ver quantos buraquinhos ele tem, né? Pra gente poder se basear a partir daí. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, deixa eu colocar aqui 66 buraquinhos. A base inicial que tem 66 buraquinhos, então eu tô me baseando por isso. Aí, o que eu decidi fazer? Eu decidi colocar 3 aumentos aqui, ó, intercalados aqui e mais 3 aqui. Então, dá 6 no total. Vou marcar aqui de forma aleatória, só para ter uma noção. 1, 2, tentar centralizar. Então, vou botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. O meio seria esse. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Ó, aqui... Tô marcando aqui pelo lado de dentro, aqui do lado de fora, mais pra dentro, que é onde vai ficar escondido, por isso não vai aparecer, tá? Vai ficar escondido pelos pontos. Então, eu fiz 1, 2, 3, onde eu tô marcando aqui, vai ser onde eu vou colocar 2 pontos, tá? Porque refere-se ao aumento. Então, 6 pontos que a gente vai estar aumentando, ó, 3 aqui e 3 aqui. Então, mais 6, 72 pontos. E aqui, eu decidi colocar 6 pontos aqui e 6 aqui. Então, como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, 1, pulo 1 no próximo, pulo 1 no próximo. Aí, aqui do outro lado, ó, após aqui a bailarina, o próximo é onde eu começo, ó. Faço 1, pulo 1 no próximo, pulo 1 no próximo. Sobra 2 aqui no meio sem fazer, né, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 desse lado. Aí, aqui eu repito, ó. Pula 1, pula 1. Aqui eu pulo 2, aí começa 1, pula 1, vem no próximo, pula 1, vem no próximo. Dá certinho 6 pontos. É a forma como eu decidi, mas você pode fazer mais ou menos pontos, tá? Não é interessante fazer tanto ponto, porque senão vai ficar aquela bolsa muito cheia aqui no fundo e aí talvez não fique tão bacana. Então, também, se não fizer nenhum aumento, eu acredito que vai ficar meio repuxado, né? Então, é bom fazer uns aumentos somente nessas dobras aqui e aqui levemente, poucos, né? 1 ou 2 ou 3, só pra ajustar um pouquinho os pontos. Então, mais 6 aqui, mais 6 aqui. Então, mais 6, mais 6. Deu 84. 84, a gente vai ver que é o resultado de pontos que eu vou ter na base. Eu vou ver se ele é múltiplo de 5. Então, eu divido por 5. Opa, eu fiz errado. Divido por 5, dá 16,8, tá? Dani, 16,8 dá certo? Não dá, gente. Por quê? Tem que ser um número inteiro, tá? Aqui tá dando no ó. Tá dando 16, alguma coisa. Então, teria que ser ou 16 ou 17. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de 84, eu vou acrescentar um pontinho. E agora sim, eu vou dividir por 5, vai dar 17. 17 é um número inteiro, tá? Significa dizer que eu tenho que colocar mais um pontinho em qualquer local aqui, só para poder dar certo o ponto fantasia. E aí, eu vou ter 85 pontos, e vai dar certo múltiplos de 5 para desenhar o ponto, né? O fantasia, que é o ponto da nossa bolsa Havana. Então, vou acrescentar um pontinho em algum lugar aqui, por exemplo, eu vou colocar um aqui e pronto, tá? E aí, eu vou ter 85 pontinhos. Então, agora a gente vai pegar o fio, a agulha de espessura um pouquinho mais fina, que é indicada para ele. Vou pegar aqui, começar com o fio marrom café. Só lembrando que ele é escuro, mas como a cliente quis assim, vocês vão conseguir enxergar assim, tá bom, meus amores? Vai ficar um pouco difícil, eu sei, mas vai dar certo, tá bom? Então, eu gosto de começar aqui na lateral. Vou colocar bem de pertinho para não dificultar a visualização de vocês. Então, vou entrar aqui, ó, no primeiro buraquinho, qualquer um desses aqui. Vou pegar o fio, deixar esse tanto sem trabalhar, ó, vou vir a partir daqui em diante. Lembrando que essa espessura aqui não é ideal para esse fio, ele é ideal só para entrar no buraquinho. Então, vai, às vezes, não conseguir puxar o fio, vai puxar pela metade, então tem esse cuidado, tá? Ó, e aí, faço o primeiro ponto. Vou no próximo, entro, já tô arrematando já a perninha inicial, pego o fio, sobe e faço o segundo ponto.
certo? Fiz 2 pontos, né? Um ponto em cada um. Aqui onde tá o marcador é o local que eu vou fazer o aumento, que é 2 pontos no mesmo buraquinho. Então, venho aqui, pego o fio, entro novamente no mesmo buraco e vou fazer o aumento. Aqui no próximo, é só um sozinho. No próximo é o lugar de aumento, onde tá marcado. E aí, eu venho e faço 2, tá? Ó, aqui o segundo vai ficar mais difícil, né, pra entrar, porque fica apertadinho. E também, gente, nunca esquecer de subir, tá, o ponto. Sobe bem, não deixa, por exemplo, ó, você vai começar a fazer o ponto, deixa só assim. Você sobe bem, porque na próxima carreira você vai ter mais facilidade pra fazer ela, se você deixar mais altinho. Agora, se você puxar só um pouquinho e não subir bem, vai ficar bem apertadinho pra próxima carreira, tá? Então, é só seguir fazendo de acordo com o que a gente marcou. Dani, eu tô usando outra espessura de fio, dá pra fazer com 5 milímetros? Dá sim, gente, é só adaptar. Talvez menos, se você usar, por exemplo, esse fundo, você vai fazer bem menos pontos, né, de aumentos. Talvez, ao invés de 6 aqui, apenas 4 ou 3. Aqui, talvez só 2, mais uns 4, tá? Diminui um pouquinho, porque o fio é mais grosso. E aí, não vai ter necessidade de tantos aumentos, tá? Então, vou ter como fazer com o fio mais grosso? Sim. Com o fio mais fino também, só que eu aconselho a fazer com o fio mais próximo a 3 milímetros, se não o 3 milímetros mesmo, porque o resultado eu acho que fica mais bonito, tá? Mas o 5 dá, né, seria mais aconselhável fazer com o de 5 do que com o de 2, por exemplo. De 2 a bolsa ia ficar muito molinha. Então, vou seguir fazendo, tá? E se você não for fazer com fundo no sintético, tem a aula aqui no canal da bolsa Havana, tá? O link aqui embaixo, onde eu ensino como fazer com fundo de crochê, que é um fundo retangular, assim, meio quadradinho. Dá pra fazer até menor, se você quiser adaptar, né? Ou maior do que tá lá, então dá pra adaptar também, tá bom? Qualquer coisa, confere essa aulinha que eu ensino lá como fazer com fundo de crochê. Então, pessoal, ficou assim, conforme eu deixei os risquinhos lá, é onde eu coloquei aqui os aumentos, tá? Então, fui seguindo. Aqui eu posso contar, conferir se eu tenho realmente a quantidade de pontos planejada, no meu caso, 85 pontos. Já contei, conferi, tá tudo ok, tá? Só deixando aqui uma diquinha a mais sobre a questão do múltiplo de 5. Quando eu fiz a soma, precisei só de um ponto acrescentar para poder dar um número ímpar, um número inteiro, sem vírgula, o resultado, e eu saber que estava certo, né, a questão do múltiplo de 5. No seu caso, pode ser que precise de mais, pode ser que precise acrescentar 2 pontos, 3 ou até 4, tá? Para dar certo múltiplos de 5. Então, é só analisar aí direitinho. Agora, o que a gente vai fazer é a emenda e passar para a próxima carreira, tá? A próxima carreira já é a da subida da bolsa. Então, para fazer a emenda, a gente pega aqui o fio, ó, sobe, pula o primeiro ponto, vem atrás do segundo ponto que está aqui, pega essa laçadinha que a gente subiu, coloca na agulha e passa lá para trás. Feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir no último ponto, que é esse aqui, ó. Não é onde a laçada passou, tá? É no ponto último que eu fiz da carreira. Venho pegando essa perninha de trás aqui, ó. Tá vendo? E outra mais atrás um pouquinho. Coloco a agulha na laçadinha aqui, ajusto um pouquinho, pego o fio e vou passar aqui por baixo, ó. Trazer aqui pra frente. Sobe a altura de um ponto e faz aqui o primeiro ponto baixo da carreira. Agora, a gente vai passar para o próximo ponto, que é exatamente onde a laçada passou, tá vendo aqui, ó? Esse aqui já é o próximo ponto. Então, você vai entrar bem no meio dela aqui na parte da frente, pegar só a perninha de trás, ó. E vai pegar a perninha de trás lá, mais atrás um pouquinho do mesmo ponto. Coloca a agulha aqui no fio, na agulha, né? Perdão, a agulha no fio. E aí, puxa o fio, né? E faz o próximo ponto, certo? Vem aqui novamente, ó, eu vou até trocar de agulha, porque essa não é a ideal para essa espessura, foi só mesmo para a primeira carreira. Então, agora eu vou para 4,5. Agora, eu venho no próximo ponto, ó, sempre pegando a perninha de trás que tá aqui e essa mais atrás aqui um pouquinho. Inclusive, até essa primeira carreira da subida, você pode ainda começar, porque ela vai facilitar, ó, começar com a mais fina, continuar, na verdade, ela vai facilitar de entrar, né? A partir da próxima, talvez fique melhor pra gente trocar para 4,5. Ó, vou voltar aqui, usar ela novamente, porque na hora de entrar aqui pegando as duas perninhas de trás, facilita com essa mais fina. Pega o fio, sobe, fecha o ponto. Vem no próximo, a perninha de trás e essa mais atrás aqui um pouquinho.
Ó, o fio é marrom, tá escuro, mas eu acredito que dá pra vocês verem, porque eu tô colocando bem de pertinho mesmo, tá? Não vão reclamar aí. Não tive outra escolha. Vocês sabem que eu gosto de trazer sempre com cores claras pra facilitar a visão de vocês, né? Mas dessa vez, como é encomenda, eu tenho que seguir conforme a cliente pediu. Então, aqui não tem aumento, tá, gente? Eu vou tô pegando sempre, ó, as duas perninhas de trás do ponto, pra fazer a primeira carreira da subida da bolsa. Somente ponto sobre ponto. Só vou repetir, em cada ponto eu faço apenas um ponto, tá? Até eu finalizar toda a minha carreirinha. Então, vou fazer aqui, já retorno com vocês. Então, estou finalizando, ó, a primeira carreira da subida, tá? É somente ponto sobre ponto. Então, aqui agora, ó, você vai fazer a emenda novamente. Vamos passar agora para nossa segunda carreira. Aqui muda um pouquinho a finalização da emenda. Então, o início é a mesma coisa, ó, você pula o primeiro ponto, entra atrás do segundo, coloca a laçada na agulha, passa lá para trás. Ajusta dessa forma. Aí, aqui você tem a opção de fazer assim, ó, você vem direto aqui, do jeito que tá aqui, vem pela frente no mesmo ponto e puxa e faz o fechamento do ponto no ponto baixo, tá? É uma forma. A outra forma que também dá pra fazer, que eu vou fazer assim, é onde você pega essa laçada depois de passar pra trás, vem debaixo de onde ela passou, tá vendo, ó? Da mesma laçadinha, vem pela frente, pega o fio, coloca aqui a agulha dentro, ajusta, pega o fio e passa aqui por baixo. É uma outra forma também. Os dois estão certos, só que eu quero fazer assim, eu acho que vai ficar mais bonito, tá? Então, agora eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Essa é a nossa segunda carreira. E eu precisarei fazer aqui 5 carreirinhas na cor marrom, tá? Então, vou fazer 5 carreiras só de ponto baixo. Só repetir ponto sobre ponto até completar 5 carreiras. E também você vai repetir a mesma emenda. Do jeito que fez aqui, passando da primeira para a segunda, você vai fazer da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta carreira, tá? Então, vou completar essas 5 carreirinhas certinho. Agora sim, eu vou usar a agulha certa, que é a 4,5, pra mim ficar ok. Vou fazer aqui essas 5 carreiras só de pontos baixos, tá? Aí eu retorno com vocês. Faz aí. Enquanto você estiver fazendo essas carreirinhas, se aparecer algum anúncio, assiste aí pra mim, tá bom? Me ajuda a apoiar aqui o canal. Sempre que você assiste, não sei se você sabe, mas sempre que você assiste um anúncio, aquele criador de conteúdo do canal vai receber centavos de dólar como uma forma de remuneração, tá? Ainda que pequeno, mas ajuda a gente a manter o canal, comprar material para trazer aulinhas para vocês, porque nem tudo é encomenda, né, gente? Muitas vezes eu crio um modelo novo justamente aqui para o canal, a pedido de algumas alunas. Então, tem custo pra gente. E quando é encomenda, a gente já sabe, né, que a cliente tá pagando pelo material, mas quando não é, acaba se tornando um custo bem alto pra gente, tá? Porque a gente ainda vai tentar vender a bolsa. Muitas vezes eu vendo, graças a Deus, né? Deus tem me abençoado também nisso, mas é um custo a mais, tá bom? E aí, quando você assiste o anúncio, você tem essa ajuda, né, que vai dar, não vai sair nada do seu bolso, mas a gente vai receber uma ajuda para manter aqui o canal, tá bom? Então, conto com essa parceria de vocês aí. Então, assiste aí os anúncios enquanto você tá fazendo a carreira e já eu retorno com essas 5 carreirinhas prontinhas. Bem, pessoal, já segui fazendo aqui várias carreiras. Eu fiz, na verdade, aqui 6 carreiras. Decidi fazer mais uma, tá? Então, fiz 6 carreiras no total. Mas você decide fazer, se quiser fazer só as 5. Eu fiz 6 porque eu queria que ficasse parecendo um pouquinho mais da cor marrom, tá? Aqui a gente vai, ó, fazer a emenda da carreira e mudar já pra próxima cor. Você vai pular o primeiro ponto, entra atrás do segundo, pega o fio, passa aqui pra trás. E agora, a gente vai mudar para a próxima cor. Então, aqui eu venho, ó, pego o fio, a agulha e coloco lá dentro do fio. Conforme eu ia fazer, se eu fosse continuar com a mesma cor, só que aqui, a partir desse momento, eu vou já pegar a nova cor, tá? Eu escolhi trabalhar o amarelo queimado agora. Então, ó, ele é quase um mostarda, muito lindo, né? Pego ele e passo ele pra cá. Então, ao invés de começar o ponto com marrom, eu vou começar já com a próxima cor, tá? E aí, eu deixei, ó, uma perninha aqui de fio no amarelo queimado, sem trabalhar, porque eu quero deixar seguro esse arremate aqui, tá? Então, eu vou dar 2 nozinhos. Normalmente, eu dou mas eu vou dar 2 nozinhos. E aí, vou cortar o excesso desse da cor marrom, que eu não vou utilizar nesse momento. Vou pegar aqui a tesoura, ó.
Corta aí o excesso, tiro de lado e vou trabalhar agora com a outra cor, né? Que é a cor amarelo queimado. Você troca aí pra cor que você escolheu, tá bom? E já vou arrematar também a perninha aqui, ó, do marrom para um lado. E vou arrematar, até colocar aqui pra mim não esquecer. Às vezes eu faço isso, ó. Coloco aqui pra frente, pra quando eu vier terminando a carreira eu não esquecer de arrematar ela, tá? Aí, aqui a gente começa já o desenho do nosso ponto fantasia. Bom, e para fazer o desenho, eu vou pegar outra agulha, tá? Se possível, da mesma espessura, você pega aí, porque eu acho que facilita um pouquinho mais. Então, como é que eu vou fazer? Esse primeiro ponto, eu peguei aqui mesmo, tá vendo? Ó, na parte de cima. O segundo ponto, eu vou pegar embaixo, ó. O segundo ponto é o próximo ponto, só que ao invés de pegar aqui, eu pego embaixo do ponto, tá? Então, eu vou vir com a outra agulha, tá vendo? Deixo essa aqui armada, vou com essa, subo, tiro, aí eu finalizo com a que já estava armada, ó. Ajeito aqui e fecho o ponto. Próximo ponto, eu continuo aqui, tá vendo? Esse dedo aqui tá segurando pra não folgar tanto e a agulha cair. Então, eu ajusto bem e seguro. Aí, venho no próximo ponto, que seria esse. Vou botar mais pertinho, ó. Venho no próximo ponto, que seria esse. Ao invés de eu fazer nele, eu vou passar, ó, embaixo dele e embaixo do segundo, certo? Da segunda carreira. O anterior foi embaixo da primeira carreira, agora embaixo da segunda carreira. Vou lá, pego o fio amarelo queimado, subo, vou com esse aqui, ó, entro na agulha e fecho o ponto, tá? É uma forma de fazer que eu acho que fica um pouco mais fácil, mas se quiser fazer só com agulha também não vai ter problema, né? Vai dar super certo, tá bom? E o próximo ponto, que é esse aqui, ó, eu vou passar a agulha debaixo da terceira carreira, perdão. Então, ó, primeira carreira, segunda carreira, terceira carreira. Então, embaixo dela, eu vou lá, pego o fio, sobe. Ó, volta aqui com a agulha que tá armada, aí ajusta um pouquinho e fecha o ponto, tá? Pra não ficar também tão folgado, nem pode ficar apertado esse ponto, nem folgado demais. Então, fiz 1, 2, 3, 4, são 5 pontos. Então, o último ponto vai ser assim, ao invés de ser debaixo da terceira, agora vai ser debaixo da quarta carreira, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Entra aqui, pega o fio, sobe, ó, eu deixo mais ou menos essa altura aqui, ó. Altura do ponto, nem deixo muito alto, nem deixo baixinho assim, então, mais ou menos aqui. Aí que eu venho e fecho o ponto, certo? Dessa forma, fizemos 5 pontos. O próximo ponto, tá vendo que é aqui, ó. Esse aqui é o que eu já trabalhei, o próximo é esse aqui. O próximo é um ponto baixo normal. O próximo é debaixo da primeira carreira. Ó, tô fazendo só com agulha pra vocês verem que dá pra fazer só com uma também, tá? Então, você tem essas duas opções, né? Uma dica que eu deixo com vocês, você pode usar só uma, pode usar conforme eu expliquei nessa aqui com duas. Aí, aqui, ó, o segundo, já fiz debaixo da primeira carreira. O terceiro, debaixo da segunda carreira, ó, você entra, sobe e fecha o ponto. E o terceiro ponto, perdão, o quarto é debaixo da quarta carreira. Então, 1, 2, 3. Debaixo da terceira carreira, perdão, tô trocando aqui, né? Então, você só seguir uma carreira a mais, ó. Aqui foi normal, debaixo da primeira, debaixo da segunda, debaixo da terceira. E o último ponto vai ser debaixo da quarta. Então, 1, 2, 3, 4. Entra aqui, pega o fio, sobe. Ó, a tendência quando a gente pega só com uma agulha, essa laçada fica grande. Então, acaba que fica assim meio folgado. Aí, eu posso ajustar também, não tem problema, né? Mas preciso ter esse cuidado, certo? Então, ficou assim. Também fazendo só com uma agulha. Aí, sempre que você completar 5 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é hora de começar novamente esse desenho aqui do ponto fantasia, tá? Então, aqui, ó, eu prefiro, gente, usar 2 agulhas, tá? Já peguei o jeito. Ó, o primeiro ponto eu faço normal, o segundo é debaixo da primeira carreira. Então, é tranquilo. Aí, do terceiro em diante, eu gosto de vir mesmo aqui, ó, com a agulha, a parte, né, uma outra agulha, e finalizar o ponto, tá? Aqui gravando pra vocês até demora um pouquinho mais, mas fazendo mesmo assim, né, eu acabo fazendo bem mais rápido com 2 agulhas, eu peguei o jeito. É só uma dica mesmo, mas se você não se adaptar, não tem problema. Aqui você tem que ter cuidado pra não repetir ponto. Então, esse ponto aqui, tá vendo que ele tá saindo, mas ele equivale a esse, ó. Então, ele é daqui, o próximo é esse aqui, tá? Então, tem cuidado pra não repetir ponto, senão vai dar erro. Então, aqui, ó,
Já vou pegar o outro ponto, sobe, puxar aqui meu fio que tá enganchando, coloco a agulha e fecho o meu ponto. Ajeita direitinho, tá? Então, vai ficando dessa forma aqui, ó. Dani, não tá bonito. Realmente, gente, não fica tão bonito agora, mas na frente vai ficar, tá bom? Então, aqui vocês podem observar que quando eu fiz com 2 agulhas, essa laçada aqui da parte de cima dos pontos ficou bem justinha. Quando eu fiz só com uma agulha, acabou ficando folgado, um pouquinho mais folgado. O último que eu ajustei que não ficou, né? E aí, ó, com as 2 agulhas ficou mais justinho. Também é um dos motivos que eu gosto de fazer com 2 agulhas, tá? Então, acho que fica bem mais bonito o resultado, tá bom? Porque quando eu vim tecer na próxima carreira, se ficar muito folgado, acaba ficando um buraquinho, tá? Então, é legal que essa parte de cima aqui do ponto não fique tão folgada. Então, justamente, eu vou até desmanchar e começar, né, a partir daqui em diante, continuar mesmo só com 2 agulhas, tá? O processo, eu acredito que vocês já aprenderam. Bem simples, né? É só repetição, tá bom, meus amores? Não vai mudar nada, ó. Então, você sempre vê, um foi debaixo da primeira carreira, o outro é debaixo da segunda, o outro é debaixo da terceira, e por aí vai, tá? Então, não tem dificuldade, é só seguir fazendo todo esse passo a passo. Então, aí eu desmanchei, porque agora eu vou fazer toda com 2 agulhas, tá? Até esse aqui eu verifiquei que eu não tinha feito no lugar certo, então, eu vou entrar aqui certinho, ó. 1, 2, 3 na 4ª carreira. Debaixo da 4ª carreira é que eu entro. Esse aqui, ele é bem grandão, ó. Tem que ficar esse degradê. Ele tá aqui, ó. Tem que ficar esse degradê, tá? Por isso que vai sempre descendo uma carreira a mais. Então, o primeiro ponto é aqui. O segundo é debaixo da primeira. O próximo é debaixo da segunda. E assim vou fazendo com 2 agulhas, porque eu acho que fica melhor, tá bom? Como eu já expliquei pra vocês. Então, já eu termino a carreira e volto com vocês direitinho. E aqui eu estou com a carreira finalizada, fica assim, dessa forma. Eu vou dar atenção agora rapidinho aqui a essas emendas aqui, tá? O arremate, né, dessas pontinhas aqui, porque depois que a bolsa crescer fica mais chatinho de fazer, né? Então, vou só passar aqui por alguns pontos, tá bem apertadinho, só da parte aqui do lado de dentro mesmo. Aí, você tira aqui o excesso, corta o excesso de fio, né? E pega o isqueiro pra queimar, tá bom? Tanto de um ladinho como do outro ladinho, a mesma coisa você vai fazer. Deixa eu pegar aqui meu isqueiro. Ó. Então, queima até virar uma colinha. Aí, você aperta e ele tá seguro. Mesma coisa você faz com esse outro aqui, tá? Que eu quase não arrematei ele, né? Na verdade. Então, passa ele por alguns pontinhos. De forma aleatória mesmo. Deixa eu ver se eu pego bem aqui. Passo ele. E aqui eu vou queimar. Passar mais uma vez aqui. Tá mais apertadinho. Pronto. Aí, aqui eu faço o mesmo processo. Eu queimo. Viro uma colinha. Eu aperto aqui um pouco mais pra baixo, tá? Pronto. Agora sim a gente tá com ele arrematado. Já tem nozinho aqui, né? Então, só pra prender as pontinhas e a gente poder deixar ele mais ok, né? Mais seguro ainda. Então, agora a gente vai tecer, finalizar aqui a carreira. Fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui agora a gente vai, ó, pular o primeiro ponto, entrar atrás do segundo, repetir aquela mesma emenda. Pegar essa laçadinha aqui, ó, já tá bem grande, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho ela. Pegar ela, passar lá pra trás. Dessa forma, aqui você vai ajuntar aqui, ajustar bem, que tem a tendência de ficar bem folgado. Ajusta, certo? Ó, aí você pega aqui, segura, vem com a laçada por baixo, com a agulha por baixo da laçadinha que passou. Coloca a agulha lá dentro da laçada de trás, pega o fio e finaliza aqui a emenda e o início da primeira carreira, da próxima carreira, na verdade. E aqui é só seguir ponto sobre ponto, tá? A gente vai fazer apenas pontos baixos por toda a nossa carreirinha.
Bem, pessoal, aqui tá finalizada a primeira carreira, né? Toda no ponto baixo. E além dela, nós vamos fazer mais 4. Então, serão um total 5 carreiras, para depois a gente voltar fazendo o desenho novamente, tá? Então, só repetir a mesma emenda, ó, vem atrás do segundo, sempre a mesma repetição, tá? Não tem diferença nenhuma. Vem aqui com o fio, com a agulha debaixo do fio, ajusta, pega o fio, passa aqui por baixo, sobe a altura do ponto e aqui você começa a próxima carreira. Então, serão aqui 5 carreiras só de pontos baixos, tá? A única carreira que demora um pouquinho mais pra fazer é a do desenho, mas a de ponto baixo é bem tranquila, né? Bem mais rápida de produzir. Então, você vai fazer aí, assim como eu, tô na segunda, vou fazer até completar 5 carreiras só de ponto baixo, aí eu retorno com vocês, tá? Então, aqui eu completei as 5 carreiras só no ponto baixo. A 6ª carreira já é a que eu vou voltar já fazendo o desenho. Nesse caso, já vou trocar de cor, a próxima cor, tá? Então, sobe aqui, pega aqui atrás do segundo ponto, leva a laçadinha lá pra trás. Passa ela aqui pra trás, ajusta um pouquinho. E aqui, ó, você vai tirar a agulha e passar por baixo onde ela passou a agulha laçada, colocar a agulha lá dentro e ajustar. Aí, aqui você vai vir pegar já a outra cor, tá? Que no meu caso aqui eu vou usar a cor cru. Então, já vou pegar aqui a cor cru, deixa um tanto sempre assim, ó, sem fazer, que é pra poder fazer o arremate depois, tá? E aqui, ó, puxo a nova cor e faço o ponto baixo. Aí, eu faço sempre aqui o nozinho com essa final e a inicial na próxima cor. Dou 2 nozinhos, 1 ou 2. E depois eu vou trabalhar arrematando. Corta aí o excesso, já que a gente não vai usar essa cor aqui mais, né, no momento. E aí, eu vou arrematar pelos pontos, né, por dentro dos pontos aqui, tá? Trabalhando e arrematando. Vou colocar aqui pra mim não esquecer. E aqui, vou fazer já, começar o desenho do ponto fantasia. O primeiro ponto é ponto baixo normal, o segundo ponto é debaixo da primeira carreira. Certo? O terceiro ponto, já vou fazer com a agulha, com a próxima agulha, né? Outra agulha, debaixo da segunda carreira. Então, aqui é só repetição, tá? Ó. O próximo ponto é debaixo da terceira carreira. Entra aqui, fecha o ponto. Essa carreira é a única que demora a gente fazer um pouquinho mais, né? Demora um pouquinho mais, a de ponto baixo é bem rapidinha mesmo. E o último, aqui, debaixo da 4ª carreira. Pega lá o fio, sobe bastante, né? Coloca a agulha e ajusta, pra ficar a altura legal. Pronto. Aí, vamos lá de novo. Agora, lembra, esse aqui, ó, não é o ponto próximo. O próximo é esse. Esse aqui já foi trabalhado. Se você seguir retinho, você vai ver, tá? Então, o próximo é esse. Não repete ponto aí, senão vai dar erro, tá bom? Então, primeiro ponto. O segundo ponto é debaixo da carreira, da primeira carreira. E assim eu sigo fazendo e já trocando de cor, tá? E aí, já fica essa nova cor por cima do amarelo queimado, né? Que foi das carreiras de ponto baixo, tá bom? Então, vou seguir fazendo essa nova troca de cor. Quando eu finalizar essa carreira, eu repito a mesma emenda que eu sempre repeti quando começa o ponto baixo, né, ó. E aí, vou fazer essas 5 carreiras só de ponto baixo. Então, toda vez que eu terminar a carreira do desenho, faço mais 5 carreiras de ponto baixo. Aí, troco de cor, faço a carreira do desenho, que é essa. Aí, mais 5 carreiras da mesma cor, só de ponto baixo. Aí, depois troco de cor, faço a carreira do desenho, mais 5, só de ponto baixo na mesma cor. Então, é sempre essa mesma repetição. Eu vou seguir fazendo, vou crescer aqui bastante para não demorar tanto, não vou repetir sempre a cada troca de cores, mas vocês já aprenderam como faz. E sempre entre um desenho e outro, tem sempre 5 carreiras, é simples assim, tá bom? Então, vou seguir fazendo aqui conforme o meu planejamento da paleta de cores. E vou trocando, e aí quando tiver bem grandinho eu já retorno com vocês, tá? Faz aí direitinho, já a gente retorna.